Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos de fé, bem-vindos ao canal Jesus e Eu. Estamos em uma jornada. Começamos ontem a ler os Salmos, hoje daremos continuidade com o Salmo 2. Será o nosso devocional diário. E eu te convido a ter esse momento de leitura, oração e escuta da voz de Deus. Se você ainda não é inscrito, peço de coração se inscreva e curta este vídeo para que a plataforma possa enviar este vídeo. Se você está se sentindo cansado, preocupado com as notícias ou vendo muita confusão no mundo, este salmo é para você. Ele nos mostra quem realmente está no controle, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Vamos ler o Salmo 2, na tradução NVI, e depois vamos desmembrar, versículo por versículo, para entender a mensagem de Deus para os nossos dias. Vamos à leitura do Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo 2 começa com uma observação sobre o mundo. O escritor bíblico olha para o que está acontecendo e faz uma pergunta: por que isso? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O que está acontecendo? A palavra amotinar significa fazer barulho, fazer confusão, se revoltar. É o mundo em polvorosa. Países brigando, ideologias extremas, protestos, caos social. O salmista vê todo esse barulho e chama de tramam em vão. Quando você assiste ao noticiário ou vê as redes sociais, pode sentir ansiedade ou medo. Mas este versículo nos lembra que toda confusão e rebelião no mundo, por mais alta que seja, é inútil no final das contas. Eles estão conspirando contra Deus. E isso nunca funciona. Não gaste sua energia no medo de algo que Deus já declarou que não vai vencer. No versículo 2 e 3, lemos: os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes. O alvo da revolta não são apenas as pessoas, mas o próprio Deus e o seu ungido. Ungido é a palavra que se traduz para Messias ou Cristo. O alvo final da rebelião global é Jesus. O que eles querem é derrubar a autoridade de Deus. Eles chamam os mandamentos de Deus de correntes e algemas. É o grito: eu quero ter a minha própria moral. Eu quero a liberdade de fazer o que eu quiser, sem regras de um Deus antigo. Eles veem a obediência a Deus como uma prisão e não como um caminho de vida. Nós vivemos em uma cultura que nos empurra para rejeitar qualquer autoridade, especialmente a de Deus. Este salmo revela que o espírito de rebelião que vemos no mundo, na verdade, é uma guerra contra Jesus. Quando o mundo tenta relativizar a verdade, destruir a família ou caçoar dos princípios bíblicos, ele está dizendo: lancemos de nós as suas algemas. A nossa posição deve ser clara. A palavra de Deus não é uma corrente, é a nossa âncora e a nossa luz. Vamos para os versículos 4, 5 e 6.
Enquanto os líderes mundiais estão se organizando em conspirações barulhentas aqui na Terra, o Salmo nos leva para uma reunião no céu. E o que Deus está fazendo? Versículo 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Deus não está nervoso, ansioso ou surpreso. Ele está rindo. O riso de Deus não é de alegria boba, mas de desprezo absoluto por um plano que ele sabe que vai falhar. Este é um dos versículos mais confortantes da Bíblia. Ele nos ensina que, se o plano de um homem ou de uma nação parece poderoso e ameaçador, para Deus é uma piada. Não importa o quanto o inimigo se levante, Deus tem a visão completa e sabe que ele já venceu. Se Deus ri, por que você se preocuparia? Troque sua ansiedade pelo riso de Deus, sabendo que Ele está no trono. No versículo 5, em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: o riso de Deus tem um limite. Ele dá lugar à ira e ao furor. Deus não é um Papai Noel que tolera o mal para sempre. Ele é o juiz santo. A ira de Deus é a sua determinação de colocar tudo em ordem e julgar o que é errado. Este versículo nos lembra da seriedade de Deus. Se os líderes do mundo e as pessoas em geral não se arrependerem, o julgamento virá. Isso deve nos dar um temor saudável. O temor não é ter medo de Deus, mas ter um respeito tão grande para a sua santidade que nos leva a obedecer. No versículo 6 diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O plano dos conspiradores é inútil, porque Deus já fez o dele. Enquanto eles conspiravam, Deus estava instalando seu rei em Sião. Sião é a montanha de Jerusalém, mas aqui representa o lugar de onde Deus governa, a sua soberania. Quem é o rei de Sião? É Jesus Cristo. A mensagem de Deus para o mundo é: vocês podem conspirar, mas eu já entronizei o meu filho. A sua ressurreição e ascensão não foram por acaso, foram o cumprimento deste decreto. O poder de Jesus é a única rocha em que podemos construir nossa vida, pois ele é o rei que o próprio Deus estabeleceu. Vamos para mais 3 versículos, 7, 8 e 9. Agora o rei estabelecido fala. Ele proclama o decreto de seu pai e revela a sua autoridade total. O versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é o cerne da identidade de Jesus. Ele não é apenas um profeta ou um líder, ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus dos mortos foi a prova final e poderosa desta verdade. Se Jesus é o Filho de Deus, a sua palavra é a palavra final. A sua autoridade é total. Por isso, quando ele nos diz para fazermos algo, não podemos hesitar ou argumentar. A nossa fé está no único que tem a autoridade do próprio Deus. Versículo 8. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. O Pai dá a Jesus a terra toda como herança e propriedade. As nações que estavam em rebelião agora pertencem de direito ao rei. Isso tem um significado profundo para a sua vida e para a sua missão. Quando Jesus disse em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele estava citando este decreto do Salmo 2. Isso significa que quando você prega o evangelho, quando você faz o bem, quando você ora pela sua cidade, você está agindo sob a autoridade do dono da terra. Não tenha medo de pregar e agir para o reino. A terra já tem um proprietário legal, Jesus. No versículo 9, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. A vara de ferro representa um governo forte, justo e inquebrantável. É uma autoridade que não pode ser desobedecida.
Os inimigos de Deus serão quebrados como um vaso de barro. O vaso de barro é frágil. Quando cai, não tem conserto. Este é um aviso claro. A rebelião será esmagada. No final, Cristo julgará e colocará um ponto final em todo o mal e injustiça do mundo. Se você é um crente, este versículo lhe dá esperança. Seu rei é o juiz justo. O mal que você vê hoje não vencerá. O reino de Jesus será o único que restará. Se você ainda não se submeteu a Cristo, este versículo é um aviso. É melhor se entregar ao rei por amor, hoje, do que ser julgado por ele com a vara de ferro amanhã. Vamos para a parte final do Salmo, pois ele muda o tom do juízo para um convite misericordioso e urgente. É um apelo final aos rebeldes para que mudem de lado. Versículos 10 e 11 dizem: Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. O rei está dizendo: sejam inteligentes, aceitem a palavra. Ser prudente ou sábio é reconhecer o poder de Jesus e parar de lutar. A resposta sensata é a adoração. Adorar com temor, reverência, e exultar com tremor, alegria. O verdadeiro culto tem os dois. É uma alegria tremenda por estarmos salvos, mas também uma reverência profunda, porque servimos a um Deus santo e poderoso. Na sua vida, isso significa que não há meio termo. Se você adora a Deus, você se rende a Ele completamente. Se você ainda tem áreas que você tenta controlar ou onde você conspira contra a vontade de Deus, este é o momento de usar a sua inteligência para se curvar. A verdadeira liberdade está em se render ao Rei. Versículo 12. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O ato de submissão. Beijem o filho era um gesto de homenagem a um rei, um sinal de lealdade e submissão total. Jesus nos convida a fazer o mesmo, a reconhecer sua autoridade e nos rendermos a Ele. Se você se recusar a beijar o filho, a se render a Cristo, o juízo pode vir de repente. A ira de Deus pode se acender num instante. Não há tempo a perder. O Salmo termina com uma promessa gloriosa. A verdadeira felicidade não está na rebelião, mas no refúgio. Como são felizes todos os que nele se refugiam. A palavra felizes é a mesma do Salmo 1. A pessoa que se refugia em Jesus encontra estabilidade, paz e bênção. Você só encontra descanso quando seu refúgio é o Rei vitorioso. Vamos para a aplicação final para a sua vida. O Salmo 2 tem uma mensagem de 2 pontos. Primeiro, não entre em pânico. Não importa o caos ou o barulho que você veja no mundo, lembre-se da risada de Deus. A batalha já está decidida. Coloque sua confiança não nas notícias ou nos políticos, mas no Rei que já está no trono. E segundo, renda-se. Se você ainda está resistindo ou tentando quebrar as correntes de Deus na sua vida, seja prudente. Beije o filho. Entregue a sua vontade, os seus planos e as suas preocupações a Jesus. A felicidade não está na luta, mas no refúgio que só Ele pode dar. Que você possa sair dessa meditação com a certeza de que servimos a um Deus que está no controle e que o seu Filho, Jesus Cristo, é o Rei inabalável. Amém, meus irmãos. Quero orar por você. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti nesse momento, com profundo temor e reverência. Reconhecemos que Tu estás no trono e que a Tua autoridade é inabalável. Olhamos para o mundo, para o barulho, para as conspirações das nações e lembramos que tudo isso é em vão diante do Teu poder. Obrigada porque, enquanto o caos tenta nos assustar, Tu estás no Teu santo monte estabelecendo o Teu reino. Declaramos que Jesus Cristo é o Teu Filho,
o Messias, o Rei que tu entronizaste. Toda a terra é dele e toda a autoridade lhe pertence. Senhor, nós pedimos perdão pelas vezes em que agimos com rebeldia, vendo a tua palavra como correntes ou algemas. Perdoa-nos por querer a nossa vontade em vez da tua. Nesse momento, beijamos o Filho. É um ato de submissão total e de amor incondicional. Rendemos a ti nossa vida, nossos planos, nossas preocupações e todas as áreas onde ainda tentamos governar sozinhos. Nós nos refugiamos em Jesus. Nele encontramos a verdadeira paz e a única e duradoura felicidade. Que a nossa vida, ó Deus, seja uma prova de que é muito melhor se render ao teu amor do que enfrentar a tua ira justa. Em nome de Jesus, o nosso Rei e Refúgio. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se você gostou dessa meditação, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus está rindo do caos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos salmos. Que Deus te abençoe poderosamente.